riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus que a concede teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento este que vai de encontro à própria razão. A riqueza é sem dúvida uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. Que o Senhor Jesus nos encaminhe sempre. Senhor Jesus. Amigo querido de todas as horas, irmão maior, médico de nossas almas. Mais uma vez estamos aqui reunidos, com uma saudade imensa desse grupo de espíritos amigos da cadeia de Chico Xavier e André Luiz, para o estudo dos livros psicografados por Chico, trazidos pelo repórter da espiritualidade, nosso patrono nesse trabalho, o querido amigo André Luiz. Estamos pedindo o vosso amparo para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para a orientação das nossas palavras, para a orientação dos pensamentos e sentimentos de todos que aqui estão, possamos tirar o melhor para o dia a dia de nossas vidas. Graças a Deus. Bem, amigos, nós estamos estudando desde abril, né? Entre a Terra e o Céu. Já estudamos as outras obras. Quem quiser saber está lá no www.espiritismo.net, Galeria Multimídia, ou no YouTube, né? Algumas delas. E estamos no capítulo 24, Carinho Reparador. E vamos lembrar para quem está aqui pela primeira vez, Coralina, Rogério, não sei. Mas só que sim, o tema básico desse livro é a família, o que ela representa, os seus conflitos diários, o que ela representa para a nossa reeducação, a bondade de Deus na sua misericórdia, que nos dá a oportunidade de reconstruir os nossos sentimentos, as nossas amizades, nos reconciliarmos através da própria família. Esse reajuste familiar, né? É um livro que começa pela prece, né? Pela importância da prece, fazendo a diferença da prece refratária, da questão da invocação e da evocação. Como muitas vezes nós pedimos a quem não pode nos atender para nos auxiliar. O caso da nossa companheira aqui, que pede a mãe desencarnada para auxiliá-la nas dificuldades que está passando na família, onde a segunda esposa do seu pai, Zulmira, apresenta problemas de doença inexplicáveis, onde já tinha perdido um irmão e ela se sente culpada pela morte desse enteado. E mal sabe essa filha, né, se não me engano, Evelina, né, que a própria mãe é que está trazendo esse problema, esse quadro de doença para a sua madrasta. Nesse livro também nós vamos encontrar a questão dos centros de força, pela primeira vez bem explicados pelo plano espiritual através de André Luiz, né? Fala muito da relatividade do nosso livre-arbítrio e a impossibilidade de muitos de atenderem aos nossos pedidos, os desencarnados, que não é só porque está desencarnado, está numa situação de poder auxiliar. Então, a questão de uma consequência também, em alguns casos de obsessão, obsidiado e obsessor, de uma separação brusca, como é no caso aqui entre a Odila, se não me engano, e a Zulmira, né? A Odila, primeira esposa de Amaro, mãe de Evelina e de outros, Júlio morre, e tem Zulmira, a segunda esposa do Amaro, né? E essa ligação de Zulmira e Odila não poderia ser feita de uma forma brusca, né? De comprometer até o próprio corpo físico da encarnada.
E aí nós vamos estudando tudo isso até chegarmos à situação onde a verificação do engano da posse, dos conflitos de emoção, dos pensamentos diferentes, o próprio ciúme, podem atravancar o nosso progresso. E vamos ver Clarencio, né, o ministro Clarencio, vamos ver Hilário também, que é o ex-médico na Terra, e André Luiz, nos contando essa situação nesse livro que é editado em 1954. Né? Vamos lá para o nosso capítulo de hoje, que vai mostrar a importância do lar como um ninho de almas, de provações e dores, abençoadas como uma pedagogia instrutiva, né, de reeducação do espírito. Carinho reparador. Bom, a primeira coisa, né, a importância então dessa palavra reparador, reparar. Reparar é trazer de volta como era, vamos dizer assim. Né? É, na verdade, remobilizar a dor, é reutilizá-la, é reciclá-la, vamos dizer assim. É redirecioná-la. Né? Reparador é reparar o que está se passando, reparar a dor com carinho. Então, mudar a situação de provas, de dores, né? Mas com sentimento fraternal, sentimento, né, de respeito ao outro. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, porque aí nós vamos ver que em determinado, vimos já, desculpem, lá no determinado capítulo, que se não me engano, Hilário, não é Hilário não, acho que é Clarencio que diz que só uma pessoa com muito amor poderia modificar aquela situação. Né? E que só Clara poderia ajudar. Uma delas lá, de alma, vamos dizer assim, mais dedicada ao sentimento. Foi Clarencio, né? E aí vem lá. A irmã Clara foi Odila, sob esse patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias. E durante 7 noites consecutivas, visitamos Zumira, em companhia de nosso orientador, a fim de auxiliar o seguimento dela. Quer dizer, eles não separaram de vez, né? Isso, pela moralização, Clara tinha mais possibilidades de auxiliar aí. E até por estar numa condição diferente, também a nível espiritual, né? Quando ele fala aqui 7 noites consecutivas, os mais místicos vão dizer, tá vendo? Esse negócio de 7 é cabalístico. Não, como 7 poderiam ser 10, 8, mas é uma semana, vamos dizer assim, né? Então, Zumira foi atendida também pelo plano espiritual e Odila também. As duas aqui em atendimento pelo plano espiritual. Para ver se até Odila entendia a questão. Bom, a segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Então, aqui um estado bem depressivo. Alijar a excitação de que se via objeto, quer dizer, ela passou daquele estado todo de muita agitação para um estado parado. Os psiquiatras falam do estado catatônico,
falam também da questão agora dessa, das mudanças de humor em pessoas, né? Tem um nome a doença e agora fugiu, irmão. É como se ela tivesse duas personalidades nela mesma. Muda de humor, uma hora está sorrindo e feliz, bipolaridade. Obrigado, gente. E aí a gente não está sabendo se isso não tem influências também espirituais, né? Porque quando a gente vê aqui Odila, naquela excitação toda, né, naqueles gritos como fera jugulada, né, aquela questão toda lá da própria Odila passar essa situação para ela, e a própria Zumira se permitir, né? Que as coisas só acontecem porque nós temos dentro de nós também condições de nos permitirmos a vampirização da apatia, né? Como vivia Zumira. Vamos dar uma continuidade aqui. Alijar a excitação, então, prosseguia a prostração, subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Quer dizer, um quadro sério, né? De chegar à morte, né? Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarence observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo reclama estímulo para subtrair-se à exaustão, para sair daquele estado, né? Falta-lhe vontade de lutar e viver. Nossa, quando eu vi isso, aí eu vejo, nossa, como aquele livro A Vontade, né, da Luzia Matias, lá do CELD, é importante. Como o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis é importante, quando ele fala da vontade como uma potência da alma. Porque não é alguma coisa que você pode chegar e dizer para o outro, sai dessa, muda, para com isso. A gente fala, mas o outro sair da situação requer um movimento muito profundo, muito interior de renovação das energias. Um movimento que acaba mudando a vida da pessoa se ela consegue passar pela essa mudança, pela essa transformação, né? Aí ele diz aqui, confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. Ó, né? A mudança, né, gente? De perspectiva. É a mudança do ponto de vista que vai acontecer com Odila no plano espiritual. À medida que se restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo da renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Então, é aquela coisa muito falada no dia a dia. Mudança de pensamento. Pensamentos mais positivos. Odila tem que parar de ficar fixada na não fixação de ideias, a não ser para o bem, né, gente? Também fixar ideias para o bem, que a gente não consegue realizar, também não traz muito boa coisa. Porque a gente fica naquela agonia e entra na culpa e no desestímulo. Né? A gente deve fixar pensamentos, ideias, para atrair vibrações que consigam nos tornar pessoas melhores. Façam com que a gente repare as nossas dificuldades e dívidas. E retire também as energias que estão nos deixando sem ação para o bem. É o que a Elô disse ali, mudança de dentro para fora.
Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas, efetivamente, algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-a preguiçosa, exigindo adequadas providências. A gente tem que ter cuidado quando a gente começa assim. Um baque em nossas vidas, né? Às vezes nos leva a ficar assim, parados, desestimulados ao ponto de querer desistir de fazer alguma coisa. Ah, não aguento mais, não, deixa para depois. Não, eu não suporto mais isso. Não, eu não vou dar conta mesmo, e chega. Tem pessoas que estão mortas-vivas. Embora a gente está sempre vivo, né, gente? Mas morta-viva no sentido de que está na vida e para. Eu conheço mesmo na minha família, depois que criou os filhos, que o marido morreu, que os netos ficaram distantes, os bisnetos nasceram e não tem convivência, ela fechou o mundo dela. Lá toma banho, come, vai na rua, compra um negócio, ajeita umas coisas da casa e não quer mais nada. Não quer ler um livro, não quer ver um programa na televisão direito, raramente quer sair, não quer descer para fazer parte de nenhum grupo de terceira idade ou da melhor idade, como chama lá no Leon Denis. Aí uma vez eu ouvi os espíritos dizerem assim para ela, lá no Leon Denis, que ela era um espírito preguiçoso. E eu acho que quando eles viram que tinha que dar um choque, né? Pessoas que vivem para o outro quando se sentem só perde o vício para a vida. Foi o caso. Ou então que sente-se assim, tem obrigações a cumprir, cumpriu as obrigações, pronto. Né? Não criou outros objetivos. Sente um vazio. E isso aí é um perigo, né? Para a entrada também de outros espíritos, colocando aquele ser que a gente vê muito nas mesas de atendimento espiritual, cada vez mais para baixo. E aqui diz, transcorrida uma semana, a irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética, olha aí os passos, a fim de sondar o passado. Aqui nesse caso a assistência magnética fez uma terapia, né? De vidas passadas no plano espiritual, uma regressão, né? Reconhecer o impositivo da sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Ninguém é de ninguém, né, Ninho? A gente tem que parar com essa posse. A gente tem posse também pelas pessoas, não só pelas ideias, pelos sentimentos. Tem gente que compete sentimentos. No outro dia eu estive num velório em que eu observei isso. O pai de uma colega tinha desencarnado e aí a colega, no momento lá, daquele momento desagradável a nível material, que é o de fechar o caixão e tal, ela chamou por uma das colegas de trabalho. E não chamou pelas outras. Aí essa colega foi lá dentro, nós outras ficamos lá de fora, e aí ela veio trazendo ela aí, duas outras, para competir a amizade. Vem, fulana, vem cá que eu cuido de você, eu vou com você lá em cima. Sabe, tirou a outra da jogada a quem ela havia chamado. Quer dizer, a gente tem posse até disso. Né? De vontade do outro, não respeitando aquele momento do outro, para se dizer mais amigo que o outro. Isso é posse, vaidade, né? E depois acaba tornando-se em algumas situações, por ciúmes, vaidades, egoísmos,
Em obsessões, né? Ciúme até de amigo, né, Liz? Aí ela suspirava pelo reencontro com o filhinho, dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filha, e para tanto combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira. Quer dizer, olha que a luta interior. Ela não mudou, ela não amou Zulmira. Ela não fez uma mudança radical, mas ela se propôs aquilo que diz lá no Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências. E esse esforço também se dá no plano espiritual. Concordam? Alguém tem alguma colaboração? Pois é isso aí, Rogério. A benfeitora mostrava-se satisfeita. Ela estava com aquela esperança de ver o filho, né, que morrera, o Júlio. Se não me engano, é Júlio. Eu tenho uma dificuldade de guardar os nomes desses livros todos, dos personagens. Eu agora estou fazendo um mini resumo na capa de cada livro. Esse eu não estou podendo acompanhar muito com vocês, mas no próximo eu volto com mais condições às quintas-feiras, por causa de coisas da vida, né? Mas os outros que a gente fez juntos, eu faço isso. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro, tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico, na noite próxima até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Olha aí a importância do sonho. Do sono. Por isso que dormir faz bem. Não o tempo todo, né? Para a emancipação da alma. Quantas coisas acontecem, está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, nesses contatos com o plano espiritual, se nós soubermos nos comportarmos, se nós soubermos orar antes de dormir, nos prepararmos para dormir. Ler uma página e não dormir vendo televisão, ou se for assim, não em filmes terríveis, novelas assim desagradáveis, porque nós vamos ficar naquela vibração. Do entendimento entre ambos, resultariam de certos melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas de reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. Reconcilia-te. Né? Está lá no Evangelho. Enquanto estás próximo, enquanto há chance. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. E depois da meia-noite, isso é que eu achei interessante, olha só. Depois da meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado. Geralmente é depois mesmo de meia-noite, porque a gente dorme tarde, né? Entre 1 e 4 da manhã, andei uma época aí que eu só dormia de 1 às 4. Eu estava tão agitada que eu acho que ele só conseguiu me fazer dormir de 1 às 4 para ou estudar no plano espiritual, ou me ajudarem, ou eu trabalhar alguma coisa. Acordava às 4, 4 e pouco e não dormia mais. Né? E às vezes eu ficava assim, restauradora. Quando eu preciso de 8, 9, 10 horas para me reparar. No aposento claro e florido do santuário de recuperação, olha a importância, gente, de coisas bonitas, e claras, alegres, flores no ambiente, né? Aguardava-nos a instrutora junto dele. O pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou elevado: Odila, Odila! Amaro,
respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada. Sou eu. Sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa realizada. E aí ele começou, estou farto, que ele já não estava aguentando mais. E aí a Odila, sustentada pela venerável amiga, né, agora em lágrimas, a lhe verterem, levantou-se com alguma facilidade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida, farto de quê? Sinto-me entediado da vida, olha só. Casei-me de novo, como deves saber, acreditando garantir a segurança dos nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. Claro, ela estava sendo levada a isso, né? E fitando-a com enternecedora expressão, comentou triste, nosso Júlio morreu num desastre. Quando encerrava para mim as melhores aspirações, nossa filha se estiola num quarto sem alegria, e a madrasta que lhes impus apodrece no leito. Realmente, isso ela sabe muito bem, né, gente? Infelizmente, ela estava auxiliando para que esse quadro acontecesse. Por isso que, às vezes, a gente tem que ser tocado por uma força maior no dia a dia, né? Hoje eu estava comentando sobre também eu estar farta. E eu ainda não tinha lido a lição quando eu comentei isso. Essa lição, né? Eu venho lendo, né, o livro, relendo. Como se estivesse acompanhando com vocês. E aí eu disse-me isso, eu estou cansada, eu estou farta, eu não aguento mais. Eu não consigo, eu me sinto culpada, eu não vou em frente. Eu não tenho paciência para lidar com certos alunos que não aprendem, famílias que não querem nada. Eu não aguento mais chamar os pais, eu não aguento mais falar com eles, eu não aguento mais isso. Aí eu reclamando num processo terapêutico. E aí, quando eu vim para casa e que eu me acalmei, tomei banho, chá, não comi alguma coisa e tal, aí, bom, são 7 e pouco, deixa eu reler esse capítulo, comecei a estudar. Eu digo, caramba, a gente esquece que quando a gente faz isso, a gente atrai, né? A gente atrai. E aqueles alunos estão ali emergidos nas suas vibrações, atraindo espíritos, e eu cedendo aquelas vibrações desses espíritos que não querem o progresso através da educação, mesmo que seja formal. Até porque eu busco não dar só a educação formal. Por isso que eu bato de frente. Eu luto para que eles melhorem, para que eles tenham uma visão diferente da vida. Isso, Elô, nossa, semear em terra árida, nossa. E aí eu precisei de alguém fora da situação para me dizer assim, Vera, para pensar. Às vezes, você não tem o dom para lidar com essas situações. Você precisa de gente que te acompanhe no pensar, na curiosidade, na luta, no progredir. Isso é bom também. Na pesquisa, na leitura, no estudo, na mudança de vida, porque você fez isso com a sua vida e você quer que isso, sabe que isso é importante. Mas você tem que ver que tem uns que não vão acompanhar agora. E aí eu digo, caramba, eu não estou vendo eles como espíritos. Tem horas que eu vejo, tem horas que eu não vejo. Quando aquilo me deixa muito tensa, eu não consigo ver. E nós fazemos isso no dia a dia. Né? Eu tenho, assim, dificuldade de lidar com as pessoas que não conseguem, não é vamos dizer, burrice, que meus alunos não são burros, não. E não existe burrice, burro é inteligente, né? Que tem dificuldade de aprendizagem, eles não têm, eles apenas não querem aprender. Eles querem brincar, eles querem ir, eles estão no outro nível de maturidade, no outro nível na escala
de Piaget, na escala de qualquer outro pedagogo, principalmente na escala de Kardec, de Pestalozzi, na escala espiritual. Espíritos preguiçosos, acomodados naquela vivência, na comunidade, daquela forma. E eu tenho que aprender a respeitar. Até saber lidar para mim com isso era eu conseguir transformá-los. E hoje eu parei, não, é como está aqui, eu saber lidar com isso, é tentar fazer o que Clara fez, que eu não consigo fazer, por não estar moralizada. A esse ponto, né, de Gandhi e tal, de dizer isso mesmo. Tá, fica aí vocês, ó, faz o que vocês querem, vamos brincar aqui, vamos fazer essa pá. Tá, um dia vocês vão. Um dia. Pois é. A gente rebola, Elô. A gente rebola, mas não é esse tipo de rebolado que eles estão precisando. E foi aqui o caso da nossa irmã, Odila, que passou esses capítulos todos demonstrando suas dificuldades de aceitar o novo casamento do marido, a morte do filho Júlio, de até ver que a nova companheira não teve culpa, de ver a filha ficar cada vez mais em depressão, mas que ela estava ali com sua forma de tentar mudar a situação, prejudicando. E eu me vi que nem ela, prejudicando. Por não aceitar, por orgulho e vaidade talvez, que eu não tenha também condições de respeitar o momento daqueles espíritos. E de achar que todos têm que 100% seguir as ideias que eu tenho na cabeça de melhorias, de aprovação e de não sei o que. Aí quando eu li o capítulo, né, e fui rever os resumos da frente, eu disse, a gente tem que ler muito André Luiz, muito, para aplicar na vida do dia a dia. Para não exigir da nossa família, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos companheiros de trabalho, da vizinhança, das ruas, de todos, um padrão de comportamento que eles ainda não estão prontos. Mesmo que a gente saiba que o nosso seria o mais interessante. Mas para nós, ou para alguns de nós, mas talvez não para aqueles espíritos. Então procuremos pensar nesse sentido no dia a dia. Que aí a gente vai ver assim, Odila, poderás compreender o que eu sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade. Mas a morte não vem. A morte não existe. Olha o suicídio aqui, né? Suicídio já sendo, vamos dizer assim, semeado na mente dele. Se não fosse esse reencontro, talvez ele não fosse aguentar mais tempo. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores, olha só também, isso aqui, bom, deixa eu ler primeiro, que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito, no entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Aí eu lembrei do Evangelho. Quem lembra o que eu lembrei? Desse negócio de que a gente busca a dor. Alguém lembra? Lá no Evangelho tem um subtema que diz assim, tem a lei de ação e reação, mas tem assim, coisas que a gente busca, que não éramos para passar. Coisas que a gente busca. Provas, provas voluntárias. Provas voluntárias. É no Livro dos Espíritos, né? Eu acho que não é Evangelho, não. Provas voluntárias. Não é verdade? Porque havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso fel, porque não reconhecia a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos. Diz ela, não temos sabido cultivar o amor que é o sacrifício da terra para a edificação do nosso paraíso espiritual.
Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Aí eu pensei novamente meus alunos. Já tenho uma vida tão difícil. E eu, ao invés de recompô-los, eu estava dilacerando mais ainda aquele coração. A agonia dele não querer, não conseguir, não ter concentração, mesmo que seja inconsciente, para o espírito está sendo difícil. Esse estudo hoje para mim, essa terapia hoje para mim foi fantástica. Né? Eu já vou procurar amanhã estar com outra postura. Já que não dá para conseguir que eles aprendam a ler e escrever esse ano. Quem sabe, né? Eu não preparo ainda mais eles para um dia. Né? Pois é, Lisa, nada é por acaso. E aí, eu também fiquei aqui muito... E eu estou trazendo a experiência para ficar gravada, para ir para o YouTube, para quem ouvir, quem lê isso, pensar no seu dia a dia. Eu tenho uma colega, quer dizer, eu não a vejo há algum tempo, que ela exigiu tanto do filho estudar em determinado colégio aqui no Rio de Janeiro, e tenho 2 colegas assim. Um acabou chegando à conclusão que o filho não conseguia acompanhar o colégio. Ele se frustrou tanto que o filho tentou o suicídio. Por 2 vezes. No pré-vestibular. E hoje, eu sei que ele trata a nível psicológico, em terapia, mas não estou sabendo da vida deles há uns 3 anos. Houve mudanças e eu perdi o contato. Mas ele tentou suicídio pelas exigências do colégio, as exigências da família, que ele tinha que continuar naquele colégio. Porque é o colégio que o pai estudou, que a mãe estudou. Né? Essa é a minha esperança, mana. É a gente não ter conseguido informar, mas formar, né? Com isso, eles são muito ligados, meus alunos, a mim, apesar de eu brigar com eles. Porque eu acho que nessa hora que eu brigo, eles, como nem isso têm, eu tenho uma cobrança, uma briga fora de época, fora de sentido, eles sabem que eu quero o bem deles. Porque o que ela diz aqui, ó, quer ver, tem uma parte aqui que é interessante. A esposa compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que lhe emanavam do ser. Isso é interessante. Às vezes você não mudou, você não emagreceu nem engordou, você não mudou cor de cabelo, nem fez nenhuma plástica. Você simplesmente está mais alegre, mais predisposta. E as pessoas dizem, nossa, que você está tão diferente, nossa, como você está. E você diz, meu Deus, o povo está doido, eu estou a mesma coisa. Mas você talvez não tenha se dado conta de que você mudou algo no seu pensamento. Ou naquele instante você está ali naquele ambiente emanando o melhor de si. E as pessoas percebem. Os espíritos percebem as cobranças no bem para a melhoria. Mudou interiormente naquele instante, vibrou, irradiou, né? Isso é muito legal. E Odila fez isso. E a gente acontece isso com a gente. Todos aqui devem ter essa experiência. Encontrar as pessoas que não veem. Nossa, o tempo não passa para você, não? Né? Nossa, você está a mesma coisa. Você olha e diz, caramba, não estou mesmo. Mas a pessoa diz. Até levanta teu ego, né? E tu, oba, não sei o quê. Mas é isso. E aqui vai o contato, né? O Amaro, ela diz que ele precisa acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la, que é indispensável ceder de nós. Caramba, isso para mim hoje foi... Ceder de nós é aprender a humildade. Diante dos nossos próprios limites.
das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias capacidades ou não capacidades. E ele diz aqui, ela diz, é indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Quer dizer, a gente tem que conhecer mesmo a nós mesmos, para poder até permitir-se errar. Pedir ajuda, permitir-se aceitar que não consegue e o outro consegue. Dar chance a você mesmo. E na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento, perturbando a nossa casa. Mas em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Então, basta boa vontade para a gente se rever. Mas boa vontade não é aquela que a gente fala assim, não. É aquela da alma, de se desnudar para si mesmo e para os outros. Quero melhorar, progredir, reviver. Né? Se aceitar. E aí ele a contempla, carinhoso, e isso não impede a terrível realidade. Achamos-nos em dois mundos diferentes. Sinto-me infortunado e desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim, contudo procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Então, aqui está. No desespero, amigos, silêncio e oração. Esse silêncio não pode impedir para que a gente fale com a gente mesmo, e nem que a gente tome coragem de chamar alguém para nos ouvir. Silêncio aí é naquele sentido de revisão de si mesmo. Não é ficar deprimido num canto ou escondido num lugar. É aquele meditação. É a questão da meditação para o reconhecimento de si mesmo. Que fazer, Zulmira, colocado entre nós como empecilho a nossa verdadeira união? Que fazer de Zulmira? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Aí é que é bem mais forte que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Há um motivo. E justo. Motivo justo. Porque a lei moral, a lei divina é de justiça, de amor e caridade. Então, primeiro há a justiça, com o amor, e a caridade se efetua. Ou se efetiva, né? Né, Cristiane? É mais fácil falar assim. Se efetiva, para dar o sentido de ação. E aí Clarencio, à beira dele, toca-lhe a fronte com a destra, oferece ao campo mental retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Aí vem essa fase da Guerra do Paraguai. Amaro estremeceu, continuou escutando. Se Zulmira fosse situada no tempo do nosso amor, prosseguiu Odilo, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade. E aprovava, sim, ele dizia, aprovava agora o interlocutor de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. E apesar de ele ter posto a mão, né, na fronte, é o coração quem fala, gente, olha aí. Quem fala é o coração. Né? Então, a revisão do passado, quando é necessário, acontece até no plano espiritual. O não esquecimento, quando ele é necessário, ele ocorre.
Não precisa a gente ficar procurando. Interpretamos-la por nossa filha, interpretemos-la como por nossa filha, por irmã de Evelina, cujo espaço nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas um domicílio de corpos, é lindo esse pedaço. É o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. E aí ele diz, todavia sabes quanto te amo. Não ignoras por tua vez que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto? Onde estaríamos humilhando com nossa sociedade os viajores que passassem por nós, mortificados pela fome? Nunca é tarde para recomeçar o bem. Renovemo-nos, amado. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Caramba, né? E tocado nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava, infundindo piedade. Infundindo piedade. Odila enlaçou com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro para mais seguro ajuste espiritual. E, enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamos-nos, de algum modo, admirando a beleza da noite. Então, olha só o respeito do plano espiritual a... Como é que é? Não é individualidade, o respeito dos dois, a intimidade. E a gente não respeita, hein? E o plano espiritual respeitando. O firmamento maravilhoso, as constelações, as vibrações suaves deslizavam, quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento. E aí a gente vê também, gente, esses parágrafos, a importância de nós nos permitirmos de observarmos a natureza. E respeitarmos e cuidar dela, né? Mais uma vez, André Luiz nos traz essa questão da preservação e da contemplação do belo, como Leon Denis. Isso, apreciar a obra do Pai. As flores de rala beleza, né? A apreciação. Se a gente vai num local no sul do Brasil, como eu gosto de ir e vejo aqueles jardins maravilhosos, cidades cuidadas, eu fico imaginando essas cidades do plano espiritual, meu Deus. Irmã Clara fascinava-nos com sua palavra brilhante. Com simplicidade encantadora, comentava as suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Aqui, eu gostaria de sinalizar duas coisas. Não só essa apreciação à obra do Pai, que a Elô lembrou, mas a importância, a necessidade que ainda temos, se temos no plano espiritual, do diálogo, do contato amigo, da palestra edificante. E que uma palestra edificante tem que ser simples, como eles dizem aqui. Então, o lazer é necessário.
na sua devida medida, né? E aí ele diz aqui, por largo tempo, embevecidos, né? Olhando aquilo tudo, ouvindo aquilo tudo, já vinha um novo dia. Tornamos a presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Já tinham chegado ao entendimento, estavam com o rosto pacificado e radiante. A irmã Clara guardou a pupila nos braços, a pupila dela, né, a Odila, e as duas seguiram a romagem de volta. E em casa Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Íamos nos retirar quando a instrutora nos advertiu: esperemos, Odila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. Então a gente tem que dormir pelo menos meia-noite às 6, hein, gente? De umas 4, para ter esses contatos. A maneira de colegial, claro que quem trabalha à noite vai acontecer em outros momentos da emancipação da alma, hein? A maneira de colegial em dia de prova, transfigurada mãezinha de Júlio, fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposições. Não conseguiria relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava o cérebro a indefinível certeza, quer dizer, coisas ficaram no cérebro físico, de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. Aqui eu lembro, quem quiser dar uma estudada, mas é no Invisível, o capítulo sobre sonhos. Não é depois da morte, não, acho que é no Invisível. Agora dei um branco. Eu tinha tanta certeza que era no Invisível. Não, é no Invisível, sim. Um capítulo sobre sonhos, quando o Leon Denis traz os vários tipos, 3 tipos de sonhos. Uns que ficam, algumas lembranças no cérebro físico, outros que não ficam, outros que são do dia a dia, né? E isso é interessante, de estender os braços com a deliciosa tranquilidade que encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se, reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele. A mudança interior, né, que a Elô falou aí. A mudança interior. A gente tem que buscá-la com a prece, com a leitura de uma página, com uma boa música, com objetivos de vida. Sente a vontade de rir e cantar, e depois de ausentar-se do banheiro, cantarolou lá baixinho, uma canção que lhe recordava o tempo em que consociaram-se pela primeira vez. Tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila enlaçou carinhosamente e clamou: vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Elô, capítulo 13, então, do Invisível. Muito obrigada. Esse capítulo é muito interessante sobre os sonhos. Então, gente, que a gente possa lembrar que sempre alguém nos espera com amor. E sempre a gente tem que ter, por amor, um caminho diferente a trilhar. Né? Que a gente possa, por nosso amor, por amor nosso com alguém, fazer o bem ao outro. E que a gente não tenha que ouvir que muitas vezes a gente não consegue respeitar o outro nas suas dificuldades, porque nós também não nos respeitamos. Porque nós não conseguimos amá-los, porque nós não nos amamos. E já temos a consciência de que isso não é o melhor, nem para nós, nem para eles, e nos culpamos. E aí muitas vezes podemos entrar nesse parafernália de atrações e confusões, obsessões, né? Ou mesmo influências negativas. Que as bênçãos do Pai cubram André Luiz, Chico Xavier, toda essa pleiade de espíritos, como Clarencio, né, como tenha, né, nesse livro, esses queridos espíritos como Hilário, como Clara,
né, como Odila, como Amaro, como Zumira, como Elvira, como Júlio, que esses espíritos que têm esses nomes, mas foram outros seus nomes, possam estar na espiritualidade ou encarnados, progredindo cada vez mais, com força, vontade e, quiçá, trazendo para todos nós mais esperanças, o fortalecimento da fé, a certeza do porvir e da necessidade de mudança de cada um de nós. Que o Mestre amado, esse amigo querido, Jesus, querido irmão, possa abençoar a todos aqui presentes e dar paz ao nosso interior e aos nossos lares, com a certeza de que podemos continuar com essas reflexões na semana que vem.